Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos, familiares, amigos de Rodrigo e Érica, para celebrar nessa noite, testemunharmos a celebração de um casamento, de uma família que se forma, de um casal que se une na presença de Deus e dos homens. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção, pedindo a sua direção, a sua graça derramada sobre nós nessa noite, nessa cerimônia que se passa na presença dEle e suplicando também a bênção dEle. Oremos ao Senhor. Santo Deus, seja louvado, bendito, exaltado o Teu nome por toda a eternidade. Louvamos ao Senhor por essa noite toda especial, em que aprove a Deus juntar Rodrigo e Érica na presença do Senhor mesmo, para constituírem uma família para a adoração do Teu nome, para cumprir o mandato que o Senhor tem para eles. Nós suplicamos que a Tua bênção seja derramada sobre nós nessa noite em tudo que fizermos, mas de uma forma ainda muito maior sobre a vida de Rodrigo e de Érica, para que tudo o que aqui for feito, cheio de amor, cheio de celebração, seja realizado diante do Senhor, e o Senhor mesmo tome as suas palavras e os capacite para vivê-las. Nós suplicamos, pois, a assistência do Teu Espírito Santo, que é Deus em nós, que opera em nós e nos capacita para vivermos. Seja exaltado e bendito o Teu nome, em nome daquele que vive e reina eternamente, o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém. Rodrigo e Érica, quero ler uma passagem das Sagradas Escrituras no início dessa cerimônia, que expressa o conceito do verdadeiro amor. Esse texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e nos diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Que o amor de Deus possa preencher o coração de vocês, que vocês possam vivê-lo até a vinda de Jesus, para a glória dele mesmo. Rodrigo e Érica separaram um hino, é uma poesia que expressa a gratidão do coração deles, que diz assim: canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Os noivos convidam aqueles que conhecem essa poesia musicada a cantá-la junto com eles, em celebração e adoração por esse momento que o Senhor lhes tem concedido na presença dele mesmo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado nos grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor,
grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, o vejo além, montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. É diante desse Deus grandioso, poderoso, Criador de tudo que há, é diante dele que estamos agora, para consagrar nesse ato de cerimônia religiosa desse matrimônio, para que os dois possam caminhar na presença dele. Estou imaginando aqui os dois chegando e quantos planos. É o primeiro dia de uma grande história que vocês vão escrever. E história que já planejaram, já pensaram tanto. Não só vocês, Érica e Rodrigo, mas também certamente os pais. Quando Érica estava entrando e eu vi Rodrigo chorando, aliás, ele chorou bem antes, chorou o tempo todo, viu, Érica? Já fiz casamento do pai e da noiva, chorar do começo ao fim. Mas porque esse é um momento especial. E todos os planos, e como eu falei, não só vocês fazem, os sonhos que têm, os pais também têm. É bem capaz de Dona Isabel ter sonhado com esse momento tanto ou mais do que a noiva. Não é verdade? Paula correu ali para o cantinho para olhar você entrando. São sonhos que são colocados diante dos nossos olhos. Planejamos, fazemos alianças e pactos para que isso caminhe. Mas a realidade hoje é que parece que a estrutura do casamento precisa ser redefinida. Porque a história de tantos casamentos tem findado, alguns até rapidamente. E eu quero propor para vocês uma estrutura para que o casamento de vocês cumpra todos os sonhos, todo o projeto feito. E eu quero citar apenas 2 versículos para basear meu argumento. Salmo 127, versículos 1 e 2. O salmista vai cantar: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus, o Senhor dá enquanto dormem. Quando eu ouço a leitura desse cântico do salmista, eu percebo que o que ele está dizendo é: o casamento pode ter problemas sim, problemas estruturais, mas é resolvido com uma peça, que é a presença do Senhor. Não tem como um lar ser edificado se o Senhor não estiver presente naquela edificação. E construída essa residência, o sentinela não poderá guardá-la se o Senhor não fizer isso em lugar dele. E Rodrigo, você pode acordar de madrugada e dormir tarde, ver talvez as crianças que virão, no seu número que só Deus sabe, e pensar que está fazendo isso de 5 horas da manhã até meia-noite para a família,
tranquiliza, porque o sustento não vem nem do teu trabalho, nem do trabalho de Érica. O que o Senhor chama a ansiedade pelo ter é de inutilidade, porque o que precisamos, o Senhor dá enquanto estamos dormindo. Então é nesse sentido que o lar deve ser edificado. E aí não tem como não haver sucesso, porque junto com o sonho e com o plano que vocês traçaram, o Senhor estará sendo cúmplice. E aí vamos tentar construir uma casa. Eu prometo que eu sou um construtor bem rápido. E eu quero propor para vocês uma edificação simples e bem didática. Para iniciarmos, vamos lançar o fundamento. Se é o Senhor aquele que vai fazer com que a casa seja edificada de forma correta, toda a instrução para a construção da casa precisa vir dele. Então, o que usaremos como fundamento? Onde todo o peso será lançado, onde nós podemos depositar confiança plena que a casa pode ser edificada sem qualquer risco de cair, de ruína. Quando nós abrimos o texto de Mateus, capítulo 7, aliás, do 5 ao 7, aquele texto do Evangelho de Mateus, é registrado o Sermão do Monte, que certamente vocês acompanharam boa parte que eu estive pregando na igreja de Boa Viagem. Mas é interessante que o Sermão do Monte, que traz a forma de viver do cidadão do reino, vai terminar com Jesus contando para os seus apóstolos e demais discípulos, e toda uma multidão que estava ali, uma espécie de parábola. Ele conta a história de dois homens que resolveram edificar sua casa. Vocês lembram bem dessa história? Tem como título ali os dois fundamentos. E ele descreve um homem, a quem ele chama de prudente, coloca ele em primeiro lugar, que resolve edificar a sua casa sobre a rocha. E depois vem um outro, um segundo, que ele chama de nécio, de tolo, de falto de inteligência, que resolve edificar sua casa e edifica na areia, talvez sem zelo, talvez com pressa, talvez sem entender de construção. E a quem o Senhor Jesus compara, tanto um quanto o outro? Ao que edifica a sua casa sobre a rocha. Ele compara um homem prudente como é, que edifica a sua casa naquilo que é sólido. E ele fala, esse homem é aquele que ouve a minha palavra e a cumpre. O segundo homem que edifica sobre a areia, diz o Senhor Jesus, esse se assemelha a um homem que ouve a minha palavra e sai esquecendo-se do que falei e não a cumpre. E o texto vai terminar dizendo que sobre as casas, tanto uma quanto outra, bate o vento forte, temporal grande, cai chuva forte, vem um sol causticante. E aquela casa que foi edificada sobre a rocha permanece firme. Porém, aquela que foi edificada sobre a areia cai, e diz o texto, foi grande a sua queda. Então, a palavra do Senhor, seus princípios, precisam ser colocados na vida do casal como um fundamento. Aquilo que ensinaram os profetas e os apóstolos, a palavra do Senhor, este é o firme fundamento. É daí que o Senhor começa a edificar a nossa própria casa. É Ele quem edifica conosco. E o fundamento é primordial. E a pedra angular, dizem as Escrituras, que é o próprio Senhor Jesus. É nele que a igreja é edificada. É nele que nós edificamos a nossa própria família. Então, a primeira parte, completa, construída, está aí já a estrutura colocada, a palavra do Senhor. Só lembrando de um texto que eu gosto demais. Salomão, na sua sabedoria, quando escreve Eclesiastes, vem falando da caminhada de dois.
É melhor serem dois do que um, que tem melhor paga do seu trabalho. Ele começa a dizer isso no versículo 9, capítulo 4 de Eclesiastes. E vem descrevendo essa caminhada, e no final ele conclui dizendo: um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. É como se colocássemos tensão, e a própria vida, ela nos tensiona continuamente. E essa terceira dobra é essa base, é essa estrutura que segura as outras 2 partes dessa corda. A presença do Senhor e a estrutura da casa sendo edificada na sua palavra é determinante para a edificação e para uma casa e um casamento bem-sucedido. Feita a base, vamos levantar a parede. Quando foi lido aqui o texto, e eu quero ser mais direto ainda nesse ponto, o texto de 1 Coríntios 13, e é claro que podemos e devemos utilizar esse elemento para edificar nossas paredes, a parede da casa. Eu os exorto a fazerem isso, é o amor. Porque o amor tem que ser colocado como uma parede, né, essa edificação. Porque ela a parede que vai levar boa parte do peso desse temporal que vem sobre o telhado. Há paredes que são estruturais. Eu sou pastor, não sou engenheiro, mas sei disso. E quando pensamos no amor, porque o texto lido pelo pastor Vitor, ele diz no versículo 7, ele vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele é a nossa parede. É no amor que o peso, que as lutas do dia a dia vão ser colocadas e distribuídas na base, que é o Senhor. É sobre Ele que lançamos todo o peso. Então, o amor precisa ser elemento fundamental na edificação da casa de vocês nessa caminhada. Isso é bíblico. E o amor tem uma característica clara. E quem nos ensina esse elemento precioso do amor, inegociável, é o próprio Deus. Ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Ele, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna que só se conquista em Jesus, vem como um ato de amor de Deus, o Pai, e do próprio Filho. E esse ato de amor é claramente evidenciado na atitude da doação. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho. Assim como um Cristo, diz Efésios 5, entregou a sua vida pela igreja. Essa é a característica do amor. E agora então, na história de vocês, acaba aquilo que normalmente se dizia: isso é meu. Hoje, Érica, a partir de hoje já não há nada que seja só teu. Nem só teu, Rodrigo. Ou seja, tudo é nosso. E é o amor que faz com que essa caminhada seja edificada sobre um fundamento sólido, a palavra, na experiência daquilo que tudo suporta. Porque é o amor conhecido da parte de Deus que vai distribuir todo o peso do dia a dia. Vamos cobrir essa casa para terminar logo essa casa. Vamos colocar uma telha. E eu estou pensando aqui no texto de Gênesis. Quando Deus planejou o casamento, Ele cria Adão. E é interessante que o texto bíblico fala que Deus manda Adão dar nome a todos os animais. E assim Adão faz. E existem muitas teses porque Deus teria criado primeiro Adão, mandado dar nome aos animais, depois criado Eva. Mas eu vou colocar uma que eu creio, tá, onde minha convicção bate. Dentro das características do homem, o homem tende a ser mais
mas independente do que a mulher, por natureza de criação. Deus coloca o homem e manda ele dar nome aos animais, e para cada animal, a sua fêmea o acompanhava. E ele saiu dando nome aos animais, e de repente, ele percebe que estava só. E esse é um tipo de sentimento que hoje acaba. O companheirismo é esse telhado. O dividir, o compartilhar. Tanto que naquele momento Deus fala, não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Que há uma versão que fala que esteja como que diante dele. Essa versão, se eu não me engano, é a corrigida, é belíssima dentro do texto. É como se Adão olhasse para cada animal e não visse nada que lhe fosse compatível. Em nenhum aspecto, nem emocional, nem relacional, nem físico, nada. Ele estava só. Mas lembra? Quando a gente lê o texto de Gênesis, que Deus faz com que Adão adormeça, e ele cria Eva e traz Eva para Adão, aí ele fala, essa sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela vai ser chamada varoa, porque do varão foi formada. O que ele estava vendo era uma imagem dele. Ou seja, ele percebeu que ela estaria lhe completando. Ele não estaria mais só. A caminhada dele agora seria ao lado de Eva. E Eva, olhando para Adão, sabia. A caminhada seria ao lado de Adão. Também não tinham outros para escolherem naquela época. A verdade é que mesmo depois da multiplicação dos seres humanos, Adão e Eva caminharam juntos até o último dia deles. O que eu quero dizer a vocês, e eu tenho feito isso nos últimos casamentos que eu tenho celebrado, é lançar o desafio de vocês nos surpreenderem positivamente. Positivamente significa que não há nada nesse mundo que vai fazer com que a casa vá estremecer. Por um motivo, porque ela é bem edificada pelo Senhor, tendo como base a sua palavra. Aquilo que vocês decidirem sob liderança de Rodrigo, será decidida à luz de princípios da palavra. O que vai fortalecer essa decisão e a caminhada de vocês é o amor que tudo suporta. E a proteção que vai cobrir não só a vida de vocês, mas a vida dos filhos que, se Deus permitir, virão. Vai ser o companheirismo, eles perceberem que vocês caminham juntos. Isso é fundamental para os filhos. Perceberem o quanto o marido ama a esposa e quanto a esposa ama o marido, que acorda constantemente, diariamente, para agradar o outro, para se doar ao outro. Não há casamento que seja atingido por qualquer tipo de tempestade, tendo essa base, essa estrutura, que vem ao chão. Não tem. Se vier, é porque fugiu dessa estrutura. Nos surpreendam, cumprindo a palavra do Senhor. Nos surpreendam, dando testemunho de verdadeiros cristãos. Nos surpreendam e aos seus parentes e amigos, andando na verdade e revelando a todos que o matrimônio é algo dos céus. Não é um contrato que se rompe no momento que se queira, mas a aliança que vocês estarão fazendo logo a seguir será uma aliança a 3. Érica, Rodrigo e o Senhor, tendo todos nós como testemunha. Não tem como essa casa ruir. Nos surpreendam andando na presença do Senhor. Que Deus os abençoe. E fico feliz em vê-los nessa noite. E a minha oração contínua vai ser que o Senhor os use e que vocês sejam exemplos de vida e exemplo de casal para todos nós. Deus os abençoe. Rodrigo e Érica, certamente vocês trouxeram
o símbolo dessa união que vocês celebram hoje, desse pacto. Vamos recebê-los então para continuarmos.